Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. O meu nome é Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e hoje trago uma convidada que eu já queria há imenso tempo entrevistá-la. Ela é uma lutadora de causas e sempre gostou de mexer com ideias conservadoras, através da sua escrita, da sua voz e de todas as maneiras possíveis. Seja muito bem-vinda, Lúcia Vicente. Eu costumo fazer esta pergunta normalmente sempre que tenho um convidado, mas eu quero fazer de forma diferente, porque eu normalmente pergunto sempre onde é que o convidado começou a sua vida na leitura. E como eu sei que és uma grande defensora de causas importantes, eu queria mais saber com que idade é que começaste a perceber a existência desses problemas na nossa sociedade e quando é que achaste que era uma altura que precisávamos de chamar a atenção para eles e de unirmos às causas. Eu acho que, ainda que não tenha sido um pensamento propriamente político, porque eu não fazia ideia ainda de questões políticas, na minha família não se falava de política, não de uma maneira consciente, havia atitudes menos felizes em relação a uma data de coisas, mas politicamente eu nunca, só mais tarde é que comecei a compreender o que era ser de esquerda ou de direita, quais é que eram os princípios e tudo mais. Mas a primeira vez que eu sinto que comecei a perceber que o mundo era um sítio muito injusto foi mais ou menos com 12 anos, quando li pela primeira vez o Diário de Anne Frank. E mexeu bastante comigo, porque eu tinha a mesma idade que ela e fez-me imensa confusão como é que uma pessoa da minha idade tinha que estar escondida porque tinha nascido com determinadas características e cuja família acreditava em determinadas coisas. E foi altamente revolucionário na minha cabeça essa ideia. Uhum. Nessa mesma altura foi quando eu deixei de ir à catequese. Imediatamente foi acho que foi a minha primeira manifestação mais política. Foi ok, isto não faz sentido para mim, eu não quero isto para mim, vamos lá sair disto. Depois, ativamente, comecei por volta dos 14, 15 anos, quando na altura eu fazia parte do movimento hardcore em Portugal. Estávamos em 1995, 96, e foi a primeira vez que eu me comecei a politizar, ou seja, é através do movimento hardcore em Portugal e das conversas com os meus amigos, com as leituras das fanzines, das revistas e tudo mais, que eu vou tomando consciência do mundo à minha volta e consegui dar pela primeira vez nomes às coisas em que eu acreditava. É então nessa altura que eu passo a denominar-me como feminista, porque foi a primeira vez que eu tomei conhecimento desse termo, dessa palavra que me definia. É também nessa altura que nós formámos, eu e um grupo de amigos e amigas, formámos as MUPI, as Mulheres Unidas pela Igualdade. Foi o meu primeiro coletivo em Faro. É também nessa altura que eu me torno vegetariana, depois mais tarde vegan, e que começo a falar com todas as pessoas à minha volta sobre feminismo, sobre política, sobre todas as coisas. Quando comecei-me também a interrogar muito, quando comecei a ter história pela primeira vez na escola, portanto com 12, 13 anos. Portanto, tudo isto foi um caminho muito rápido, muito precoce, talvez, mas que me fez todo o sentido. Olha, eu, por acaso, a catequese nunca fui. Por acaso nunca fiz parte. Porque desde pequena dizia à minha mãe, não quero. Pois eu não tive essa hipótese. Eu comecei a ir à catequese com 5 anos, sendo que com 5 anos eu já era acólita. Uhum.
E lembro-me desde sempre, desde essa altura, a imagem de Jesus Cristo crucificado fazer-me imensa confusão, fez uma coisa muito violenta para mim, e a questão da confissão. E portanto pensar mas se Deus está em todo lado, porque é que eu tenho que falar com esta pessoa se Ele me pode ouvir? Pois. Não é fixe. E então há assim uma série de questões que vão aparecendo. E esse fascínio, tu passaste depois para os livros. Neste preciso momento falamos mais dos livros infantis, porque é mais o teu foco, pelo menos. Achas que é importante que existam livros desse género dentro do mercado infantil? Porque no mundo em que falamos, por exemplo, de brinquedos inclusivos, lembrei-me agora porque saiu há pouco tempo o documentário da Barbie Negra, que é importante existirem esses tipos de brinquedos. Também achas que é importante que exista dentro do mundo literário? Com toda a certeza. Eu acho que dentro da literatura existe espaço para tudo e deve existir espaço para tudo. Para a ficção, para a fantasia, para as princesas, para as bruxas malvadas, mas também deve existir o outro lado, também deve existir o lado em que as crianças leem uma história e ou se revêem e pensam, é mesmo isto que eu sinto, porque foi o que me aconteceu comigo, não é? Foi através de um livro que eu percebi, que eu comecei a pensar em determinados assuntos e em determinadas coisas. Ou é importante também como ferramenta de educação, que na verdade esse é o fundamento dos meus livros. Eu basicamente escrevo os livros que eu não encontro no mercado para falar determinadas coisas à minha filha. E foi mais ou menos assim que surgiu a ideia de começar a escrever livros. Sim, foi, sem dúvida. Eu pelo menos falo por experiência própria, que apesar de ter só 20 anos, eu sinto que a minha infância toda foi à base de livros das princesas Disney, da Barbie, sempre muito pensado em a rapariga que está em apuros e que precisa de um príncipe para a salvar. Eu não tinha estes livros e acho fascinante, de facto, que a literatura infantil mudou muito desde que eu era criança para agora. É muito interessante ver esse ponto. Eu acho que há um momento de viragem, ou seja, 2016 é talvez o ano de viragem, quando é publicado a primeira edição das Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes. Um livro que de resto foi recusado por todas as editoras e as duas escritoras italianas fizeram um crowdfunding para fazer a publicação do livro. E isso mostra um bocadinho como o mercado não estava sensibilizado para esta questão de o mercado, e não só o mercado, a própria educação às vezes torna as crianças em seres de uma inteligência menores. E isso não acontece. As crianças sabem muito mais coisas, compreendem muito mais coisas do que aquelas que nós achamos e que gostaríamos. E eu acho que existe uma grande necessidade neste momento, pela fase em que estamos a atravessar, de criar crianças ou de educar crianças perguntadoras, que questionem todas as coisas e porque se não for assim vão crescer com acesso a imensas informações que são falsas. E então é bom que elas se habituem desde muito cedo a fazer perguntas, a questionar uma série de coisas. Por acaso esse livro das histórias para adormecer para raparigas rebeldes, eu lembro-me que surgiu na minha turma por causa que a minha professora portuguesa incentivava-nos a ler todos os finais de semestre, entre aspas, que era período na altura, agora é semestre, confusão. Ela disse sempre, têm de ler um livro, não importa qual livro é que é, têm de ler e têm de trazer a apresentação. E eu tive uma colega minha que disse, olhem, o livro que eu trago é infantil, mas eu sei que para a nossa idade já não acrescenta muito, porque era um livro infantil e eram histórias que já nós conhecíamos, já tínhamos dado, e foi a primeira vez que nós todos olhámos e ficámos o livro incrível que existe, e até ficámos quase todos curiosos, já tínhamos nós toda vontade, e nós tínhamos quantos anos na altura, os nossos 15, 14, e até a minha professora ficou fascinada, tanto que depois a minha professora dedicou um tempo da aula a falar daquele livro em específico, e acho que isso é muito bom, e que isso devia ser um bocadinho se calhar adaptado também nas escolas, essa presença dos livros mais inclusivos, porque vamos ver o que é que ainda se dá hoje em dia nas escolas primárias, a Fada Oriana, a Menina do Mar, e agora assim de repente não estou a lembrar mais.
Epá, mas há muitas, mesmo depois, quando tu vais crescendo e vais tendo acesso à literatura contemporânea, ou da época contemporânea, também já há muita coisa que não faz sentido ler, não é? Então, já ninguém precisa de ler os Lusíadas de ponta a ponta. Já ninguém precisa de ler, se calhar em vez dos Maias, do Eça de Queiroz, podíamos ler a Relíquia, que é muito mais forte, que é muito menos denso, para que depois as pessoas também possam ter a oportunidade de crescer nas leituras. Podíamos ler Afonso Cruz e Joana Bertolo e Patrícia Portela e Sandro William Junqueira e uma série de outros autores que fazem muito mais sentido para esta geração do que... Claro que os clássicos são muito importantes, mas serem só os clássicos acaba por não beneficiar a literatura no geral e não criar leitores, não é? Mas a história de Adormecer para Raparigas Rebeldes, eu fiquei super contente, porque eu antes desse livro sair já tinha tido a ideia das portuguesas com M grande. Uhum. No sentido de que não seriam, eu nunca, na altura não me passava pela cabeça publicar esse livro. Eu vivia em Berlim na altura, estava grávida da minha filha, e na minha perspectiva, quando eu comecei à procura de livros, era só livros de princesas e essas porcarias, e eu pensei, não, eu quero, a minha filha está fora de Portugal, é portuguesa, e eu quero contar-lhe um bocadinho de como são as mulheres portuguesas, para a inspirar. Só que entretanto depois saiu as histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes. E eu fiquei super entusiasmada e pensei, pronto, está feito, não preciso de me chatear mais com isto, já está, alguém já escreveu, já não preciso ter trabalho. E fiquei super desiludida quando fui abrir o livro. E em 100 mulheres não existia uma única portuguesa. Sendo que nós temos a Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher na Europa Ocidental a votar. Uhum. Portanto, ainda andava a Emmeline Pankhurst a vomitar por causa da lei do Cat and Mouse Act, não é? Que elas eram presas e só saíam se estivessem debilitadas a nível de saúde. E a nossa Carolina já votava. Portanto, fiquei super desiludida, mas fiquei muito desiludida com a forma como o livro estava escrito. Estava demasiado infantil. A linguagem era demasiado simples, demasiado... parecia mais para crianças de 1 ano do que para crianças de 6. E, portanto, aquilo irritou-me um bocadinho. Eu tenho uma perspectiva muito, muito concisa do que como é que nós devemos falar com as crianças. E, na verdade, pus essas ideias em prática com a minha filha. E a verdade é que ela tem um vocabulário gigante. A maneira como ela sempre falou sempre foi muito articulada e sempre se habituou muito rapidamente a perguntar quando não compreendia uma palavra. Da mesma maneira que nós sempre lhe perguntámos o significado de uma palavra quando achávamos que ela estava a usar a palavra só porque sim. E a verdade é que sempre que vivemos numa sociedade em que cada vez mais palavras fortes dentro da boca de uma criança pode ganhar outro significado completamente diferente. Se não explicar. Claro, e ela podia inclusive nem sequer saber o significado da palavra e estar a utilizar só porque achava que fazia sentido naquela frase. A verdade é que ela sempre compreendeu, sempre que utilizou uma palavra, sabia exatamente o que é que estava a dizer, não estava a reproduzir apenas. Portanto, é uma boa prova de como, se nós não falarmos com as crianças como se elas não conseguissem compreender o mundo, e usarmos diminutivos como au ou papa, xixa, o dói. Minha filha nunca soube o que é que estas coisas queriam dizer. Fazia-lhe muita confusão quando ela vinha a Portugal e os avós, quando era a hora da siesta ou alguma coisa assim, lhe diziam, então agora está na hora do ó. E ela, está na hora do quê? Então à hora do almoço dizerem, está na hora da papa. E ela respondia sempre, não, a papa já foi, é o pequeno almoço, agora vamos almoçar. Portanto, os meus livros, por isso é que os meus livros não têm uma linguagem simples, porque senti essa necessidade. Escrito por linhas tortas. E como voltando então ao teu processo de escrita, baseias-te, como disseste, nos problemas e injustiças que vês no teu dia-a-dia. Por exemplo, tens o livro que é
a Sarita rebelde que quer ser astronauta. Como é que pensaste na forma para o fazer? Olha, a Sarita surgiu de um dia em que eu estava a arrumar coisas e de repente apanhei uma Anitta, que era, especialmente, era a Anitta dona de casa. Mas sério? Epá, e fez-me uma confusão tão grande, porque ainda hoje nós continuamos a ler a Anitta às miúdas. Uhum. E quando tu vais a ver a Anitta, as personagens são sempre a Anitta, o Pantufe, que é o cão, e o irmão, Uhum. Pedro, ou uma coisa assim. E a Sarita, a Anitta é mais velha que o irmão, mas deve ser mais velha que o irmão, tipo 2 anos. Ela deve ter para aí 7 e o irmão deve ter para aí 5. Epá, e aquele livro irritou-me solenemente, porque a Anitta passou o dia a arrumar a casa, a lavar a louça, a estender a roupa. Pronto, aí até dou de barato, né? Que o livro é de 1950, faz parte de tudo isso, né? A mãe saiu e a Anitta ficou a cuidar do irmão. E o desgraçado do irmão andava sempre atrás da Sarita, mais o cão, a estragar tudo o que ela andava a fazer. Uhum. Portanto, ela fartou-se de trabalhar e o irmão fartou-se de desarrumar. A determinada altura eles lembram-se que a mamã faz anos. Sabe-se lá onde é que está a mamã naquele dia, porque também não dizem que a mamã, por exemplo, não dizem que a mamã foi trabalhar. Não, a mamã saiu. Foi a algures no mundo, espero que tenha ido ao cabeleireiro tratar dela. E então decidem fazer o jantar e a Anitta vai fazer uma lasanha e, surpresa das surpresas, o Palerma que andou o dia inteiro a estragar o serviço da irmã decidiu fazer profiteroles. É uma coisa maravilhosa, não é? Quer dizer, em 1950 tu não tinhas profiteroles congelados de Pingo Doce. Tinhas que fazer tudo de raiz. Portanto, aquele Palerma que andou ali o dia inteiro a chatear a irmã, de repente decidiu ser super proativo. Virou uma E chateou-me muito. E então eu falei com a editora e pensámos, realmente, que estupidez, bora aí fazer uma cena diferente. Depois o nome surgiu a Sarita, porque eu tenho uma amiga minha que eu adoro, que é a Sara, e eu trato-a por Sarita, e achámos que Sarita, Anitta, não fica nada mal. E depois o Rebelde é o apelido da família. E pensei, sim, claro, bora aí fazer uma família feminista, em que toda a gente pode ser exatamente aquilo que quer, e o pai e a mãe participam ativamente na educação dos filhos e das filhas. E foi assim que surgiu a Sarita. Uhum. Agora, se calhar, migramos para uma parte não tão positiva, porque sabemos que, apesar destes temas serem importantes, existe ainda um grupo de pessoas na nossa sociedade que parece que ainda não está pronta para eles. E o melhor exemplo disso foi o lançamento do teu livro mais recente, que é o No Meu Bairro, que inclui diversos personagens com diversas diversidades. E como é que lidaste com aquele ódio todo que existiu à volta do livro? Olha, ainda estou a lidar, na verdade, porque é bastante difícil tu ires-te abstraindo de tudo isso quando tu continua a acontecer, não é? Aconteceu agora com a Mariana, cheira-me que estará prestes a acontecer com a Ana Rita, vai lançar agora o livro dela, cujo título é Mamãe, eu quero ser um rapaz, ou Mamãe, eu quero ser uma rapariga, já passou um bocadinho agora o título, e portanto é sempre muito difícil ires ultrapassando tudo isto, porque quando tu vês outras escritoras a sofrer do mesmo e sabes que mais ninguém, sem seres tu, vai compreender o sentimento que elas têm, porque é muito fácil quando nós falamos hipoteticamente de perder a nossa liberdade e hipoteticamente sermos censuradas, a coisa é diferente, é mais leve. Quando tu te vês numa situação em que isso acontece mesmo, tudo aquilo que tu sentes dentro de ti é muito específico e é muito forte. Portanto, eu nem quero imaginar
e às vezes fico muito agradecida de todo o privilégio que eu tenho a ser uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, porque eu nem quero imaginar como é a vida, por exemplo, de uma mulher cigana ou de uma mulher negra da periferia, de uma classe social muito baixa. Deve ser um sofrimento atroz ter que todos os dias apanhar-se com a opinião de outras pessoas que acham que estão mais corretas do que tu e que te querem castrar e que querem que tu não existas. Por outro lado, trouxe-me algumas coisas boas, no sentido de trouxe-me a amizade da Mariana Jones, em que logo desde o início nos demos muito bem e é muito bom poder contar com a amizade de uma pessoa que me compreende na totalidade, não é? Porque a grande maioria das pessoas diz, então, mas agora tiveste boa da exposição e o teu livro vendeu imenso. Mas é que parece. Fixe. Mas depois é tipo. Mas exatamente, o preço é muito alto. Muito, muito, muito alto. E por outro lado, eu também tenho uma visão, eu olho muito para a sociedade de uma forma obviamente feminista e portanto tenho uma ótima explicação para tudo aquilo que se está a passar e é uma explicação que me dá muita esperança apesar de tudo. Mas porque, para quem, pronto, está a ouvir isto neste precisamente, não sei se ainda se lembra, mas o que aconteceu basicamente foi a Lucy lançou o livro no meu bairro e de repente no meio da apresentação invade um monte de pais, vamos chamar de conservadores, para não usar bloqueio. Nem todos são pais. Não, desculpa lá, é porque é preciso dizer que nem todos são pais. Por exemplo, o Afonso Gonçalves não é pai de ninguém. Pronto, estava a dizer entre pais, entre aspas, é tipo adultos conservadores que invadiram por ali dentro e disseram que estavam bem. Sim. Eu prefiro chamá-los de pessoas adultas do que de pais. Porque prefiro não pensar nas crianças que são educadas por estas pessoas. Não que eu tenha o direito de interferir na educação de quem quer que seja, longe de mim, acho que cada pessoa deve dar a educação que acha mais correta, mas a verdade é que a castração que estas pessoas depois poderão passar para as suas crianças é gigante. Não é? A não compreensão do que é o mundo neste momento, a evolução que a sociedade vem fazendo há muito tempo, provoca só isso, não é? Provoca um bocado de é a não liberdade, na verdade, é do que se trata. Vamos a falar da situação da Mariana Jones, por acaso tinha aqui anotado que ela vai lançar o livro que é o Pedro Gosta do Afonso. Esse livro foi lançado em outubro. O livro já foi lançado e agora está já também exatamente uma mesma polémica. Conselhos é que conseguiste dar à Mariana quando de repente aquilo acontece e pensas, e como disseste, oh meu Deus, parece que estou a ver um déjà vu, mas outra pessoa. Bem, a situação da Mariana escalou um bocadinho mais do que a minha, porque eu acho que quando aconteceu comigo, pensou-se que seria um caso isolado. E, portanto, em termos de visibilidade e de solicitações e tudo mais, o nível não foi o mesmo. A Mariana foi muito mais assediada do que eu, porque já era a segunda vez que isso acontecia. Na verdade, foi precisamente por causa do lançamento do Pedro Gosta do Afonso que nós começámos a conversar. Porque o meu livro foi lançado em setembro e o dela foi lançado em novembro, se não estou em erro. E logo nessa altura ela foi ameaçada de ser interrompida. E então ela ligou-me a perguntar o que é que achas que eu devo fazer, como é que eu vou resolver isto, eu não sei o que mais. O que eu lhe disse foi só faz um lançamento à porta fechada. Eu acho que nós temos que ter o direito de nos protegermos e temos que ter o direito de poder lançar todos os livros que nós quisermos. Quando existe essa ameaça, e essa ameaça não é uma manifestação organizada, não é? Porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa
E eu não sou contra o que aconteceu no segundo lançamento do meu livro. Ou seja, nós quando voltámos a fazer o lançamento na Fundação José Saramago, aconteceu uma manifestação, foi organizada pelas pessoas que interromperam o primeiro lançamento. Aconteceu uma manifestação em frente à Casa José Saramago, à Fundação. Foi uma manifestação que foi comunicada às autoridades e que, a meu ver, tem todo o direito a acontecer. Uhum. Eu posso não concordar em absoluto com nada daquilo que é dito, mas quando é uma manifestação autorizada que não coloca em risco absolutamente ninguém, não é? Que não há nenhuma possibilidade de haver um risco de alguém sair de lá magoado ou ferido ou whatever, aí, bem, não tenho absolutamente nada a dizer. Não me incomoda nada. Agora, quando se utiliza a liberdade de expressão para impedir a liberdade de expressão, aí então já não é uma coisa normal. É só estranho. É só estranho, exatamente. Portanto, o que eu disse à Mariana foi isso. Olha, primeiro, não ligues absolutamente nada aos comentários. Os comentários que as pessoas fazem nas redes sociais em relação a isso não têm absolutamente nada a ver contigo. As pessoas não te conhecem, não leram o teu livro, não vão ler o teu livro. Todo o ódio que te estão a dirigir é única e exclusiva, fala muito mais sobre a maneira como essas pessoas veem o mundo e a frustração que têm nas suas vidas do que ou o medo com o qual essas pessoas vivem, que eu acho que se trata mais disso do que de outra coisa qualquer. É o medo e o incómodo da sociedade estar a mudar de forma tão rápida, que estas pessoas têm medo de perder o seu privilégio, mesmo que seja um privilégio muito pequenino. Têm medo de não compreender aquilo que está a acontecer. Porque não compreendem. Estas pessoas basicamente não compreendem que tu não estás a impor absolutamente nada. A diferença entre estes ideais de direita e os ideais de esquerda é que a direita impede-te de ser livre, impede-te de viver plenamente. A esquerda não. Os ideais de esquerda, quando aparecem, aquilo que querem fazer é libertar a sociedade, é dar a possibilidade de todas as pessoas viverem em pleno, não terminando, o que não significa que tu tenhas que terminar com os modelos anteriores. Não é? Portanto, ninguém quer destruir uma família, ninguém diz que uma família com um pai e uma mãe é pior ou melhor do que uma família com duas mães, ou com uma avó só, que existe. O que, na verdade, se quer dizer é que que as famílias já podem ser um pai e uma mãe, duas mães, que todas estas famílias existem e podem existir em pleno. É só a diferença. O amor que existe entre a família. É, exatamente. E é 1000 vezes melhor uma criança ter um acompanhamento de duas pessoas adultas que querem partilhar a vida com elas do que viver em instituições onde podem ser bem cuidadas, mas não têm o tipo de amor necessário para que sejam pessoas adultas depois plenas. Por fim, gostaria de saber se existe alguns planos para o futuro, por exemplo, um livro de novo, alguma coisa. Existem muitos planos, eu tenho sempre muitos planos para o futuro. Existem, eu estou neste momento a escrever um livro juvenil, não sei muito bem quando sairá quando eu conseguir acabar. Tenho também já planeado uma série de livros para 2026, início de 2027. O meu livro de poesia, o primeiro livro de poesia estará agora, sairá, se tudo correr bem, este ano. Uhum. E o romance está também em avaliação para sabermos se dou ou não continuidade. Eu não gosto nada de ter coisas na gaveta, sabes? Então, eu ou bem que sei que os livros vão ser publicados, ou então não consigo dedicar-me a eles. E por isso é que escrevi os 10 primeiros capítulos do romance e pensei, já chega, não vou investir mais tempo nisto, vamos mandar para a editora e se valer a pena, se eles acharem que é uma boa cena, continuo. Se não, olha, existe sempre uma pastinha no computador que se chama Trash e que
pode ir diretamente para lá. Olha, Lúcia, muito obrigada pela tua disponibilidade e de interesse em participares no podcast e vir dar um bocadinho do teu tempo e também da tua voz aqui. Eu acho que é muito importante, eu gosto sempre de dizer, eu acho que é muito importante darmos palco a escritores portugueses e especialmente sendo então uma temática tão importante, porque és a minha primeira escritora de livros infantis que eu trago aqui, e achava que era interessante porque, apesar de, é um podcast de uma miúda de 20 anos, porque agora estamos a falar de livros infantis, porque é preciso, para mim é preciso falar de todo o mundo literário, desde as crianças até aos mais velhos, e acho que é mesmo muito bom ter-te aqui. Olha essa. Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.